Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um dia, mais um sábado. Estamos juntos mesmo para celebrar, para meditar, para compartilhar a palavra do Senhor. Estamos abertos, né? Nesse dia, se você puder, aí onde você está, abra o teu espírito, abra a tua mente para receber aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, né? Desde sempre o Senhor está nos beneficiando, as bênçãos do Senhor estão disponíveis. Essa é a nossa fé, que Ele derrama suas bênçãos não só para nós, aqueles que foram resgatados e redimidos, vieram pela fé no Senhor Jesus, estão firmes e fortes, permanecidos neles, mas também aqueles que ainda estão perdidos de alguma maneira, estão para serem resgatados de alguma maneira. Até para essas pessoas, as bênçãos do Senhor estão disponíveis. Deus faz chover sobre justos e também sobre injustos, né? E o que nós temos para compartilhar mesmo, né? O que o Senhor tem para liberar todos os dias da nossa vida? Nós cremos que existe uma porção. E esta porção, ela é diária, né? Como maná, se a gente lembrar, quando lá no contexto do deserto e Deus alimenta o povo não sabe, ele está seguindo por uma terra que eles não conhecem, por meio do deserto, eles não têm confiança ainda em Deus para caminhar com Deus, então eles reclamam muito. E Deus, pela sua misericórdia, alimenta esse povo no deserto com maná, é um pão que caía do céu ali, Deus fornecia para eles, e é dessa maneira que Deus sustentou o povo nesse longo prazo de 40 anos. 40 é um número profético que nos remete muito à gestação, né, de 40 semanas. A gravidez ela dura em média 40 semanas ali, o desenvolvimento, né, de, de uma criança, né, que está para nascer. Então nós conseguimos discernir e ler que Deus tem os seus processos e Deus tem uma porção diária que está nos sustentando dia após dia, né? Amém? Eu queria ler já nesse sábado de entremesclar contínuo, né? Processos e otimização, né? Deus tem um processo otimizado, Deus tem um processo para um aperfeiçoamento. Otimização quer dizer isso, aperfeiçoamento, melhoria, né? Só que esse processo para essa otimização, ela vem por um alimentar contínuo, né? Talvez a gente nem lembre o que a gente comeu ontem, mas aquilo que a gente comeu ontem nos deu, nos trouxe para o hoje, né? Nos deu base para que nós pudéssemos acordar hoje e estar bem hoje. Então, o alimento que nós recebemos para aquele dia, ele não é só para aquele dia, ele é também para aquilo que está por vir, né? Para o dia seguinte, para aquela semana. Então, não é sobre eu lembrar tudo que eu, né, de forma perfeccionista, tudo que eu estou comendo, tudo que eu estou me alimentando, mas certamente essas palavras, isso que a gente tem recebido do Senhor, talvez a gente não lembre tanto, mas é isso mesmo que fez com que o povo no deserto vacilasse muitas vezes, porque o povo tinha muitas vezes se esquecia daquilo que Deus tinha feito. E esse é o cuidado dos dias de hoje, que a gente precisa relembrar, renovar as nossas mentes, renovar o nosso espírito pelo aquilo que Deus já fez. Muitas vezes a gente quer que Deus faça mais, mas Deus já fez e Deus já está fazendo. Deus nunca se atrasa, entende? Quando nós estamos aqui pensando, nossa, Deus, isso e aquilo poderia ser assim, assado, ou isso e aquilo não chegou. Na verdade, é a nossa alma que grita por um tipo de desconfiança, insegurança. Nós ainda
andamos numa orfandade, demoramos e tardiamos em confiar em Deus e estabelecer essa fé. E Deus está nos alimentando. Talvez a gente não estaria aqui, né? Você já pensou sobre isso? Eu não estaria aqui se Deus não fosse comigo, se Deus não tivesse de fato colocado o chão para que eu estivesse aqui me sustentado, né? Olha o que diz em João, capítulo 6, verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Essa palavra é interessante. Permanecer, que a gente pode entendê-la de várias maneiras, mas aqui está dizendo que nós permanecemos nele, é sobre confiar nele, é sobre que apesar daquilo que nós não estamos enxergando ou não entendemos, né? Imagina aquele povo no deserto, naquele imenso deserto, assustador, sem expectativa, né? Porque eles estavam seguindo uma voz, seguindo uma nuvem, um testemunho, uma orientação. Observe, mesmo que quando Moisés ele tá ali, ele sobe aquela montanha e ele fica 40, de novo esse número sugestivo, 40 dias ali, 40 noites no pé, no alto daquela montanha, e o povo já não tem essa paciência, não tem, né, acha que Moisés morreu, e aí ele começa agora a se voltar a outros deuses, se voltar a outras alternativas, até Arão ali, que deveria estar à frente liderando o povo, vacila e faz um bezerro de ouro. Então, esse permanecer com um lugar de paciência, perseverança, fidelidade, mas não é uma paciência oca, né? É em o que e em quem nós estamos confiando, né? A Bíblia diz que nós andamos pela fé. Mas o que seria esta fé? Essa fé deve ser algo diferente do que o mundo está pregando sobre estabilidade. A modernidade ela traz muito essas questões de segurança. Então, o mundo confia naquilo que vê, né? Se assegura naquilo que tem, né? Aquilo que é palpável, material, né? Então, mas a fé, ela é a prova das coisas que não se veem, conforme o livro de Hebreus. Então, o fundamento da fé não é baseado no que carnalmente nós estamos vendo ou constatando, mas ela é baseada no Espírito, e o Espírito é aquele que sabe, né? Muitas vezes os nossos sentidos não entraram em contato com aquilo, mas o nosso Espírito já obtém, o nosso Espírito já acessa esses lugares, acessa. Então, quando Deus promete uma terra deleitosa, uma terra que dá uma esperança para esse povo, o que esse povo deveria acessar em primeiro lugar não é sobre os pés, não é sobre o paladar, o olfato, a visão, não é esses sentidos que precisavam ser contemplados de forma primeira, né? Mas o Espírito. Então a promessa é relativa ao Espírito. Se eu não tomo não assumo, não pego esta promessa pelo meu Espírito, eu nunca peguei ela, eu nunca assumi ela, eu nunca criei nela de verdade, de fato, né? Então, de fato, esta é uma palavra da qual nós podemos nos alimentar agora, né? Nós entendemos qual é a fé que Deus está nos levando, está nos guiando, ou nós estamos lendo aquilo que Deus está nos prometendo de maneira muito material, de maneira muito carnal. Sim, de fato, Deus tinha uma terra, existia um lugar para se pisar, algo para desfrutar, mas essa referência desse lugar fala de algo maior, de eternidade, da comunhão com Deus, do reino de Deus que viria ainda, estava vindo,
que é inaugurado com o nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino espiritual. Jesus fala assim, que o reino não estava aqui ou lá, mas estava dentro de nós. Então, a recepção do Espírito novamente em nós é esse reino que agora habita e não é mais baseado nos templos ou casas, né? Ou moradas terrenas e temporárias, mas naquilo que é eterno. Esse é o acesso, é isso que Deus está de fato prometendo para nós, o nosso espírito. É interessante também a gente medir. Olha a palavra que a gente pode observar aqui em Coríntios, né, 10. Naquele contexto da ceia, né, o que nós podemos aprender, porque aqui em João 6, ele vai falar sobre aquele que come e bebe, aquele que come minha carne e bebe do meu sangue. É claro que Jesus ele não está sendo literalista no sentido de sermos canibais, né? Observe como as pessoas são terrenas, elas se escandalizam porque elas tomam aquela palavra na carne. Como Nicodemos em João capítulo 3, Jesus ele vai falar sobre o novo nascimento, nascer de novo da água e do Espírito, que é necessário que alguém nasça de novo para poder ver o reino de Deus, acessar o reino de Deus. E Nicodemos ele fala, como é possível alguém voltar para o ventre da sua mãe e depois nascer novamente, né? A leitura de interpretação que ele faz é extremamente natural, é extremamente limitado, né? Não consegue entender as coisas naturais como base, como pilar das coisas espirituais. Jesus lá na frente também vai dizer: vocês sabem interpretar os sinais dos céus, quando vai chover, o sol, o tempo está avermelhado e tal. Você sabe analisar esses sinais e sabe entender, ó, vai chover. Nossa mãe dizia isso para nós, vai chover agora, vai chover. De fato chovia. Isso quer dizer que ela tinha uma sabedoria natural das coisas, e essa naturalidade elas nos ensinam, é uma escola para as coisas espirituais. Mas se nós entendemos as coisas naturais como um limite, né, como um teto, não como um chão, de fato nós não vamos gerar esse entendimento. Então não é que Jesus em João 3 queria dizer de fato que uma pessoa deveria voltar para o ventre materno, né? E aqui também Jesus não quer dizer comer da carne deles, né, de forma factual, né, canibalística, né, sermos canibais ou beber do sangue dele, mas que ele daria sua vida pelo mundo, que ele se entregaria para morrer em favor dos pecados, em favor do povo de Deus, e ele derramaria o seu próprio sangue, e as pessoas que acreditariam, abraçariam este feito, esta obra, como feita por Deus, como meio de salvação, como o suficiente para nos salvar. Então essas pessoas nesse sentido estão comendo e bebendo, porque estão se unindo a esta realidade, a esta verdade. E agora quando ele diz assim, em Coríntios 10, ele vai dizer, não é fato, né? Coríntios 10, 16, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Então tudo tem uma continuidade, né? Um entremesclar contínuo, processos e otimização. Se eu entendo o alimento, eu como o alimento, mas eu não entendo para que ele serve, para qual propósito ele está me levando, tem uma continuidade, né? Eu não como por comer. Jesus vai ensinar, o corpo, o alimento não é maior do que o corpo, mas o alimento foi feito para o corpo, né? As vestes foram feitas para o homem, para o corpo, né? Não ao contrário, quando nós quebramos essa ordem, não entendemos a ordem de Deus, as prioridades de Deus, nós vacilamos. Então, aqui ele fala, por exemplo, de cálice de bênção,
e comunhão do sangue de Cristo, o que de fato isso quer dizer? Que ele, como pão, ele dizia: eu sou o pão, eu vou dar o verdadeiro pão. Então, quando ele se entrega, ele está dando o verdadeiro pão para as pessoas comerem. E agora, o que isso? Qual o resultado disso? O resultado disso é que muitas pessoas, muitos daqueles que estavam seguindo, creram nele. Nós também hoje olhamos para isso, cremos, tivemos fé. Portanto, agora nós, como corpo de Cristo também, ó, interessante, o corpo dele, ele entregou o corpo dele, agora nós nos tornamos corpo, né? A igreja se tornou corpo. E se Jesus era pão, e Jesus é pão, e se entregou a nós, nós nos tornamos também parte desse pão. É a palavra que ele fala assim: e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo? O pão que é partido, Cristo partido, se torna, né, a continuidade disso se torna nós que somos a igreja, que somos a comunhão desse corpo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha o que ele fala no verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha que interessante, nós agora nos tornamos um pão. Então, Cristo é o pão, nós nos tornamos agora alimento também para muitos outros, né? A partir dessa realidade de comunhão. Se entramos nessa comunhão, nos tornamos também essa comunhão. Assim, se obtivermos desse alimento que é o pão verdadeiro, nós também nos tornamos pão. Porque todos participam do único pão. Porque eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, da noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Olha essa continuidade. Façam isto em memória de mim. Alguns vão parar só na memória, quando nós ali estamos na Santa Ceia, nesse momento de ceia, de igreja, de comunhão, pegamos parte do pão, pegamos o suco ali que representa o vinho e tomamos, e temos um momento muito de revigorar a fé, de relembrar aquilo que Jesus fez por nós, de nos unirmos, nos estreitarmos. E aí muitas vezes para ali aquela cerimônia, e deveríamos nos perguntar: para que serve esta cerimônia? Para que serve esse ato, esse memorial? Qual é a continuidade dele? E aqui, quando eu leio, né, façam isto em memória de mim, eu penso assim: se Jesus é o pão e nós, como entramos nessa comunhão, nos tornamos corpo, né, nos tornamos também pão. Agora, se ele está dizendo façam isto em memória de mim, e o exemplo dele é que ele se entregou o seu próprio corpo, e ele também ensinou aquele que ama a sua própria vida, aquele que não aborrece a sua própria vida, antes mesmo de ele ter alguns dias antes dele ser morto e crucificado, ele está dizendo: se o grão de trigo, né, não cair, não dará vida, não produzirá frutos, né? E seguindo nesse contexto, ele está falando de si mesmo, mas ele está falando isso porque ele vai atrair muitas pessoas. E esse é o exemplo, esta é a base. E ele ensina: aquele que não aborrecer a si mesmo, aquele que amar a sua própria vida não pode ter parte comigo, né? E essa palavra parece ser dura, mas na verdade ela fala de um propósito, de uma missão, da qual desde sempre Deus pensou sobre isso, né? Essa é a nossa identidade, aquele que se oferece em favor de outros, né? Ame o próximo como a ti mesmo. E lá na frente ele vai dizer: ame o próximo como eu vos amei.
Siga o meu exemplo, né? Então façam isso em memória de mim, também está remetendo a uma continuidade do corpo. Se Cristo foi entregue pelos pecados, logo nós também estamos sendo entregues para este mundo, para que esse mundo possa crer no Senhor Jesus assim como nós cremos, né? Amém? Então, vamos celebrar, vamos orar nesse momento para a gente continuar nesse dia, né? Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos dá desse alimento, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos dá entendimento para essa continuidade. Que os ouvintes, que as pessoas que estejam nesse lugar, nessa comunhão, possam mesmo ser entremesclados, possam mesmo ser gerados no Senhor, para serem capazes de se entregarem, de serem aperfeiçoados, de viverem esses processos de otimização, e que a partir desse alimentar, né, que é primário de Cristo, nós possamos também permanecer nesse corpo, permanecer nesse lugar de alimentação, de comunhão, de assimilação, e multiplicar, nos consagrando e nos entregando para esse propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até mais, até os próximos dias aí, os próximos sábados, que nós possamos estar juntos sempre. Valeu, até mais. Senhor Jesus, nós queremos te invocar, Senhor, nesse dia, Senhor, queremos te invocar nesse sábado, queremos te invocar, Senhor, nesse descanso, Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso. A tua palavra declara que os que estão em ti, eles acessam o verdadeiro descanso. O Senhor é o Senhor do sábado, o Senhor é aquele que tem cuidado e apacentado a nossa alma. Nós te damos graça, te entoamos louvores, te entoamos realmente essa oração em espírito e em verdade, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem apacentado a nossa alma, o Senhor tem sido o bispo da nossa alma, aquele que nos exorta, aquele que nos corrige, aquele que nos pondera, aquele que dita os limites da nossa mente, aquele que dita os limites da nossa vontade, aquele que dita os limites das nossas emoções. O Senhor é aquele que nos apacenta como um bom pastor, bispo e pastor das nossas almas. Então nós queremos te louvar, Senhor, porque tu deste do teu pão a nós. Nós te damos graça porque nós comemos desse pão, nós partimos esse pão em comunhão, que é a tua verdade, é a tua palavra. A tua palavra, ela é verdadeiro alimento, Senhor, e nós nos alimentamos da tua verdade. Nós permanecemos comendo esse pão, nós permanecemos no Senhor, nós permanecemos na sua verdade, e esse pão vivo permanece em nós, Senhor. Esse pão que nos dá vitalidade, esse pão que nos orienta, esse pão que nos enche de discernimento, esse pão que alimenta a nossa consciência, esse pão que fortalece as nossas intuições, esse pão que nos dá vitória contra o embate das nossas vontades. Esse pão, Senhor, que nos enche realmente, Senhor, de toda liberdade, porque a tua palavra fala que nós somos libertos pela verdade. Nós conhecemos a verdade e essa verdade nos liberta. Então, diante dessa realidade, Senhor, nós queremos te entoar louvores, nós queremos te louvar, Senhor, porque esse intermesclar contínuo, Senhor, essa unidade do nosso espírito com o seu espírito, esse intermesclar, Senhor, naquilo que o Senhor soprou com aquilo que o Senhor soprou de novo. O Senhor nos deu realmente a construção do primeiro Adão e o Senhor refez tudo isso, nos dando novamente o teu espírito. E esse espírito que o Senhor deu, esse sopro novamente, esse segundo sopro, o primeiro sopro nos tornou realmente essa figura de matéria, Senhor, mas o seu espírito, o último Adão, e o seu sopro no Pentecoste nos tornou realmente, Senhor, espírito vivificante. Nós somos
somos agora vivificados, Senhor. Esse é o verdadeiro intermesclar, o do nosso interior com a sua presença. Nós mesclamos, Senhor, quem nós somos com a sua presença. Comendo desse pão, nós nos mesclamos com o Senhor, porque o pão, Senhor, no nosso corpo ele vai para as nossas partes, ele é distribuído, ele vira nutriente, Senhor. O pão dentro do nosso corpo se torna um, e o mesclar do teu espírito no nosso espírito se torna uma coisa só. E nós queremos te agradecer pelo mesclar, pelo intermesclar contínuo, Senhor, por esse processo, Senhor, de otimização. Nós damos graça por causa do teu sangue, porque o teu sangue, Senhor, tem muito mais do que nos dado salvação. Ele tem nos aberto caminhos de autoridade. Há poder no seu sangue. O seu sangue tem poder de expulsar demônios. O teu sangue tem poder de desfazer as obras do diabo, as obras das trevas. O Senhor tem poder no seu sangue para resgatar uma pessoa aprisionada pelas próprias decisões. O Senhor tem a capacidade de nos estender caminho através do teu sangue. O teu sangue é o poder na mão do Pai para limpar os nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. O Senhor é chamado, o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor é o Cordeiro de Deus porque derramou o seu sangue. O Senhor se entregou, o Senhor foi até a cruz. O Senhor aceitou a missão e derramou o seu sangue. Então, debaixo desse sangue poderoso, nós desfrutamos de ser limpos de todo o pecado. Então eu quero pedir para que o Senhor lave a mim, lave os meus irmãos com o seu sangue. Do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, que nós sejamos limpos por essa realidade que nós consumimos, essa realidade que nós invocamos e que nós também ingerimos, Senhor, no nosso partir do pão, naquilo que é realmente o momento onde nós bebemos do Senhor, bebemos em memória do Senhor. Então, nós comemos do seu corpo, nós bebemos do seu sangue e nós temos parte contigo, porque as tuas verdades nos alimentam e a tua salvação nos encabeça, Senhor, porque esse capacete não sairá da nossa cabeça, debaixo realmente do governo do teu Espírito em nós, do governo, da supremacia que o Pai tem sobre a nossa vida, de fazer realmente com que as nossas orações sejam respondidas. E nós oramos, não deixe com que esse capacete saia da nossa cabeça, Senhor, porque essa é a realidade do Senhor. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, acharei. Nós pedimos ao Senhor, não deixe com que o capacete da salvação saia da nossa cabeça, Senhor. Que nós possamos permanecer revestidos com toda a armadura do Senhor, com toda a armadura do Pai, com toda a armadura do céu, Senhor, para conseguir resistir firme nos dias das adversidades. Fortalece cada um dos meus irmãos, Senhor. Alimenta, Senhor, com a verdade todos os dias, para que esse alimento possa edificar, possa realmente transformar, porque a tua palavra fala: sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Um pão que transforma, um sangue que abre caminhos pela redenção e um Deus que enche a nossa vida de propósito. Eu oro mesmo debaixo do teu poderoso nome, Senhor Jesus. Tu és o nosso descanso. Amém. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se
clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz. Se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida e conduz quem nele confia. A sabedoria salvará a tua alma, protegendo-te de todo mal. Então andarás no caminho da luz e os perversos não te poderão tocar. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto,
assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida.